Muito bem. Esperar o povo chegar. Enquanto isso, tomando um café. Muito bem. Muito bem. Então vamos começar. Antes que me digam que eu não começo na hora, vamos começar de uma vez? Muito bem, pessoas. Sejam bem-vindos. Esta é a live Café com Oratória. Todos os dias nós falamos de comunicação e eu bebo café. Convido vocês a beberem café também, além de falarem de comunicação também comigo, porque a qualquer momento você pode solicitar a sua entrada aqui. E hoje seria muito legal que você me solicitasse conversar comigo, já desde o início já deixo o convite, porque hoje a gente vai falar de branco. E todo mundo já teve um branco na vida. Todo mundo. Não conheço uma pessoa que não rolou um branco. Eu vou falar das 3 razões pelas quais tu tem um branco. Tá? Eu consegui imaginar 3 razões. Eu não consigo imaginar que algo esteja fora dessas 3 razões. Tu vai entender por que tu tem branco e como é que tu faz para evitar esse maldito branco. Branco é uma questão de inteligência. Seja inteligência para se conectar com a realidade, inteligência de usar a tua cognição mesmo, ou inteligência emocional. Tá? Branco é inteligência. Branco é um problema de inteligência. Aliás, essa vai ser a frase de hoje. Acabei de descobrir, antes mesmo de começar o tema. Branco é uma questão de inteligência. Branco, não ter um branco, né? Vamos fazer assim. Não ter um branco é questão de inteligência. Por quê? Porque é preparação para a realidade. Para lidar com a realidade. Muito bem, já tenho minha frase do dia que eu sempre posto depois da nossa aula. Muito bem, criaturas de Deus. Antes de eu começar, vocês sabem o que eu vou pedir para vocês. O quê? O quê? O quê? Manda os coraçõezinhos aí, horas. Ninguém mandou um coraçãozinho, porque esses coraçõezinhos fazem com que aumente a relevância da live e isso traz outros amiguinhos para cá, para a gente aprender um pouco mais de comunicação. E da mesma forma, eu vou pedir que tu faça, olha eu aqui, que bonito. Só eu acho e minha mãe também. Minha mulher também acha. Que bonito. Então tu pega esse aviãozinho que está aqui, tá vendo? E aí tu clica aqui, e aí tu sai enviando loucamente para todo mundo que aparecer aqui, entendeu? A começar pelos primeiros contatos, que esses devem ser os que tu mais conversa. E aí tu vai indo, vai enviando, tu vai me vendo aqui, vai me ouvindo, enquanto tu vai enviando. Porque isso traz outras pessoas para cá. E quanto mais gente vier para cá, mais gente vai aprender esse trem. E quanto mais gente aprender esse trem, mais tu também ajuda outras pessoas e tenho com quem conversar. Quando tu traz alguém para aprender um assunto junto contigo, tu aprende muito mais. Tá? Então vale a pena. É uma espécie de tu tá fazendo
Tu está ajudando alguém e ao mesmo tempo tu está aprendendo. Então é uma ajuda egoísta. Tá? Tu está compartilhando e aí isso está servindo de bem para ti. Olha que legal. Quando a gente fala sobre um assunto, quando a gente trata de um assunto, fala de um assunto, pensa num assunto e compartilha com outros, a gente aprende mais. Inclusive essa foi minha postagem de ontem. Tu não vai olhar agora, mas olha depois ali no meu feed em que eu postei isso. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes. Então ensina teu amiguinho a vir aqui que tu vai aprender mais. Tá bom? Estamos com a metade do número dos apóstolos. Isso já me dá a oportunidade de começar, porque essa hora da manhã é difícil de ter tanta gente aqui. É só realmente aqueles de fé. Alguém vai falar? Será que alguém vai falar comigo nesse início? Alguém vai apertar o botãozinho de solicitar para a gente começar e para daqui a pouco, eu começo a falar sobre o assunto a partir do teu problema, da tua situação de branco, seria o mais legal se você mesmo me chamasse. Vou tomar um gole de café para ver se alguém se encoraja, senão vou eu começar a falar. Eu faço essa pergunta, as gurias às vezes me reclamam, eu não posso participar, professor, porque de manhã eu ainda não fiz o meu make, eu ainda não estou pronta, assim, bonita, eu recém me acordei, então eu preciso ficar bonita para poder aparecer. O que eu te digo quanto a isso, gurias, é que vocês são lindas igual, pare de ser besta. Coisa mais linda, a mulher se acordando de manhã, com a cara toda inchada. As gurias ficam querendo fazer aquele beicinho para tirar foto. Faz a live comigo, acordando de manhã cedo, que tu vai aparecer com uns beiços gigantes, coisa mais linda, Angelina Jolie. Ora, acordando toda beiçuda. Muito linda vai ficar. Faça isso. Eu acho a coisa mais linda minha mulher quando se acorda. Fica toda beiçuda, assim. Linda. Se ela me ouviu agora, ela vai depois me tocar alguma coisa. Tocar alguma coisa na minha cabeça, por exemplo. Ok, ninguém se inscreveu para falar. Deixa eu ver o que a Pamela disse. Eu tenho brancos quando estou conversando com as pessoas. Olha que interessante. Interessante isso. Até vou anotar isso aqui. Porque isso é outra coisa. Tu acabou de me dar, eu falei por 3 razões, e agora surgiu uma 4ª razão do branco. Olha que interessante. Eu aprendo com vocês. Claro, tem essa 4ª razão do branco. Eu tinha pegado 3 razões, mas tem uma 4ª. Deixa eu anotar aqui. Qual será a primeira, a segunda e a terceira? Essa é a 4ª, que a Pamela acabou de nos dar. Falta de atenção. Vou começar por ela. Primeira situação de branco. Falta de atenção. Vou começar pelo teu caso, Pamela. Vou deixar as outras 3 que eu elaborei para depois. O que acontece nesse teu caso, né? Estou conversando com as pessoas, daqui a pouco, um branco. Esse branco, ele geralmente vem por falta de atenção. Tu estás falando sobre um assunto, na verdade não é falta de atenção, tá? O nome não foi o melhor, eu falei falta de atenção, mas o melhor nome seria uma dispersão da tua atenção, vamos chamar assim. Uma dispersão da atenção. Quando você está falando para alguém, contando uma história e tal, e daqui a pouco tem o branco, o que aconteceu? A tua mente estava indo por uma direção. E algo naquele momento em que você estava falando fez com que você saísse da atenção na tua memória, em que tu estava falando com toda a tranquilidade, contando uma situação e tal, e ela saiu da tua memória por causa de algum outro estímulo. Qualquer outro estímulo. Pode ser que na hora que tu está conversando, alguém falou alguma coisa, ou alguém bocejou, e aí só o fato de bocejar chamou a tua atenção, e tu já vem um outro pensamento, ele está com sono enquanto eu estou falando, que saco. Sei lá, acontece qualquer coisa que dispersa a tua atenção, e a partir daí
tu não consegue retomar o fio da meada. Falta de atenção no teu assunto. Na verdade, não é falta, é dispersão. Tem olha só, sobre isso, tem um americano, aliás, um inglês, que inventou uma coisa muito legal. Ele é eu não lembro, Darren Brown. Não tem nada no Brasil, assim, nenhum programa de TV que passe os programas do Darren Brown na TV. Eu conheci ele pela internet. O Darren Brown, é Darren Brown? Eu não estou confundindo com o escritor do Código da Vinci? Não, aquele é Dan Brown. Aquele é outro. Aquele é o Dan Brown. Olha a memória. Ó. E olha o que é a dispersão. Eu acabei de pensar no Darren Brown, me soou. Olha como é que funciona. O Darren Brown me soou parecido com o Dan Brown, que é o autor do Código da Vinci. Eu pensei, será que é Darren Brown o nome? Nesse momento eu poderia esquecer o que eu queria falar do Darren Brown, mas eu não me esqueci. É esse o caso de dispersão. Tu fica disperso. Louco isso, né? Acabou de acontecer comigo. Mas eu lembrei. O que o Darren Brown fez? O Darren Brown é um cara que trabalha com ilusionismo, com hipnose, com programação neurolinguística em nível de show, de entretenimento. É muito legal. E ele é um baita de um hipnotista. Assim, o cara consegue fazer umas coisas incríveis com hipnose, com a chamada leitura fria. A leitura fria é muito utilizada por ilusionistas, por pessoas que adivinham coisas, sabe aquele adivinho e tal, que na verdade não adivinha, ele consegue induzir o teu cérebro a dar uma resposta e depois ele adivinha o que ele mesmo já induziu. Enfim, são técnica de comunicação e de persuasão, de manipulação até para show, tá? O Darren Brown faz isso. E num dos episódios que eu vi do programa dele, olha que legal que ele fazia. Ele chegava num metrô, assim, lá na Inglaterra, e no metrô ele perguntava para as pessoas alguma coisa sobre orientação. Perguntava assim... Eu estou dizendo no metrô, mas era na rua, em qualquer lugar. É que eu estou com a cena do metrô na minha cabeça. Ele perguntava assim para as pessoas: para onde que fica a catedral, ou sei lá o que, tal igreja? Onde é que fica esse lugar? E aí a pessoa ficava se localizando na cabeça onde ficava o local. Ela ficava buscando na memória como é que é para dar as orientações para ele. Nesse momento, olha o que acontecia. Ele dizia, tá, e aí ele perguntava para a pessoa, desculpa, qual é o teu nome? E ele ficava passando com a mão na frente da pessoa. Qual é o teu nome? Teu nome. Ou será que é para lá ou para cá? Eu não entendi. Primeiro ele fazia assim, é para lá ou para cá? O local é para lá ou para cá? E ficava passando com a mão na frente da pessoa. E depois ele perguntava, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Bem rápido. E a pessoa esquecia da localização da tal da catedral e esquecia do próprio nome. Não é louco isso? E isso acontece. Claro que era um lapso de alguns segundos de tu esquecer o teu próprio nome. Mas por que acontecia isso? Porque a pessoa, ela recebia muitos estímulos visuais e ao mesmo tempo auditivos, enquanto ela estava querendo pensar no que ela estava falando, na resposta dela. Então tu dispersava a atenção, isso dá uma bugada no teu cérebro. Claro que junto disso tem uma emoção de surpresa também, que tu fica surpreso com esses gestos na tua frente, e aí tu perdia as referências. Então o Darren Brown fazia com as pessoas aquilo que a Pamela faz sozinha na sua cabeça. Não é, tu não faz sozinha, todo mundo tem isso. Eu já cansei de ter isso, né? A gente simplesmente, por alguma razão, a gente é disperso na hora de falar e aí perde o fio da meada. Eu em sala de aula cansei de perder o fio da meada, porque simplesmente algum aluno fez alguma coisa, às vezes um aluno ele me interrompe com uma pergunta dele e aí eu me perco, não sei mais onde eu tô, tá? Muito bem, isso aí, mande coraçõezinhos aí, porque a Pamela tá rindo. Mande coraçõezinhos aí para aumentar a relevância desse negócio. Já temos 7, já estamos rumando aos 12. Ih, já caiu para 6. Ah, que tristeza. Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu quero o povo aí.
Bom, hoje é quinta-feira. Quinta-feira já é para a pessoa estar saindo da tumba, entendeu? Vou começar, vou fazer a saudação. Saudação não, vou falar as palavras mágicas de Mun-Ra, o Eterno. Espíritos do mal, transformem essa forma decadente em Mun-Ra, o Eterno. Nossa, que retardo. Isso aqui é do tempo que eu era criança, tá? É Thundercats. Espíritos do mal, transformem. Aí tu sai da tumba, tu vira um Mun-Ra, o Eterno. Isso, sai da tumba, vamos lá, acorda, povo, acorda. Saindo da semana de provas, a Karen Paula está dizendo. Puxa vida, eu tinha que ter dado essa aula antes da semana de provas, para evitar o branco. Vamos começar então a ajudar quem, para ao menos a próxima semana de provas, ou a semana do exame, da recuperação, para ver se a Karen tem solução. Mas quem sabe deu tudo certo, né, Karen? Não sei. Olha lá, vamos sair da tumba então, quem estava na semana de provas, e vamos entender como é que funciona o branco. Já dei a primeira situação do branco, que é a dispersão. Segunda situação, medo. E essa é o mais típico. Você está com medo, você está se borrando, você está mal porque você vai ter que falar, ou você vai ter que fazer a prova. A mesma coisa serve para a prova, tá? Claro que aqui o nosso foco vai ser comunicação, mas a mesma coisa serve para a prova. Você está com medo, está te borrando. O que acontece? Eu estou pensando em várias bobagens, tá? Olha a dispersão. Eu falo se borrando, eu começo a pensar em um monte de besteira e aí eu me perco também. Mas, se vocês soubessem o que passa pela minha cabeça na hora que eu falo, meu Deus do céu. Pamela, eu me identifico contigo. Então, assim, tu tá com medo. Medo de falar, por exemplo. Ah, marcaram o meu TCC a tal data. E aí tu olha só, tu já até fez todo o TCC, tá todo pronto. E aí marcaram a data da banca. Aí tu começa a te borrar. Tu fica mal. Tu não consegue pensar em outra coisa que não o dia da tua apresentação. Começam a vir 1000 cenários da tua cabeça, todos eles catastróficos. A tua mente fica te martirizando com as possibilidades ruins de que tudo vai dar errado. Quando a gente tem um compromisso que a gente tem medo de falhar, de errar, ou às vezes a gente tem medo da própria situação de estar na frente das pessoas, já te dá medo, né? Só o fato de saber que eu vou ter que ir lá na frente, já começa a ficar com medo. O que vai acontecendo? O medo, ele é uma energia emocional, é uma emoção que é acionada para te livrar de uma situação de perigo. O medo, ele é para isso. O medo, de verdade, ele deveria acontecer o medo, assim, digamos assim, primário, a emoção primária, medo, ela surge no momento em que acontece o problema. Tá? Aconteceu o problema, está acontecendo agora. Por exemplo, soou o alarme de incêndio, surge o medo. E eu tenho que fugir. O medo, ele é acionado para que eu fuja. Ele é uma parte primitiva do nosso cérebro, chamada cérebro reptiliano, que é acionada para que a gente saia correndo. Tá? Por que tu tem medo? É para isso, é para fugir, nada mais. É o nosso lado bicho. Tá? É chamado, inclusive, essa parte do cérebro de reptiliano, porque os répteis só têm isso. Eu brinco com os meus alunos dizendo que é a lagartixa. Tá? A lagartixa que a gente tem dentro da gente, que acionou o medo, tem que sair correndo. O problema qual é? É que esse medo, ele surge não só no momento presente. Porque a gente é muito louco da cabeça, esse medo, ele surge antes de acontecer o problema. Esse medo é antecipado. A gente imagina no futuro que alguma coisa vai dar errada, porque a gente vai ter que se apresentar,
com base em outras coisas que deram errado no passado, porque em algum momento da vida tu te sentiu mal e não soube o que falar na frente de outras pessoas. Pode ter sido lá na infância, não sei. Tu tem alguma caraminhola aí na tua cabeça com relação ao passado que deu errado, que tu nem lembra, que está no teu inconsciente, está lá armazenado. Tu teve isso, e aí esse troço do passado, esse vírus de computador que tem no teu cérebro, sabe, o vírus do teu inconsciente, faz com que tu fique projetando no futuro que vai dar errado. Tá entendendo? Fica projetando. Então é tudo uma alucinação. Esse medo é uma alucinação. Tu tá alucinando que a coisa vai dar errado. Tu tem tempo para se preparar. Tu já fez muitas vezes, como eu falei, o TCC, tu já fez, tu sabe o teu TCC, mas tu começa a imaginar que deu errado. Às vezes tu fez muito bem teu TCC e tu acha que vai dar errado, porque tu começa a alucinar. Às vezes tu fez muito bem e começa a achar erro no teu TCC, achando que por causa disso vai dar errado. Teu orientador disse que está bem, mas tu... E se tu não fez bem o TCC, pior ainda, aí uma coisa fica somada à outra. Mas a questão é, tu tá alucinando que vai dar errado. É uma alucinação, tu não sabe, é o futuro. Tu tá com a tua cabeça no futuro. Mas esse medo que tá vindo é um medo que tá dando agora. Mas é pro futuro. Aí o que acontece? Esse medo, ele vai te acompanhando em toda a tua preparação, vai te acompanhando o tempo todo. Vai te acompanhando, o medo vai vindo, é vontade de fugir. Ah, meu Deus, tem apresentação. Ah, meu Deus, ah, meu Deus, ah, meu Deus. O que eu vou fazer na hora da banca? Aí tu pega e vai verbalizando esse medo. Tu fala pros teus amigos, meu Deus, eu tô me cagando de medo, meu amigo, minha amiga, eu não sei o que fazer com o dia da banca. Putz, aí tu descobre, vai estar o professor Ronaldo na banca. Lá onde eu dei aula a vida inteira, em tudo que é lugar era assim, o professor Ronaldo vai estar na banca. Putz. Ele olha pra gente, ele olha a nossa linguagem corporal, ele consegue identificar o medo nas pessoas. Ele faz um monte de pergunta. O professor Ronaldo, ele é o demônio, ele é o capeta, ele vai estar na nossa banca, e agora? E aí, eu não sei por que eu tinha essa fama, eu nem era tão cruel na banca. Eu só fazia pergunta, o professor está na banca para fazer pergunta. E aí, o aluno fica com esse medo. Aí descobre, o outro professor Fiadapu, o Fiadapu vai estar na banca. Meu Deus do céu, e agora? Professorzinho Fiadapu. Me lembrei da musiquinha. Vocês conhecem? Cachorrinho Fiadapu. Tá. Vai estar na banca. E aí o teu medo vai aumentando. Tu vai ficando mais louco da cabeça. Chega na hora da banca, esse medo que foi alimentado a todinho dentro de ti, tu foi dando cada vez mais alimento para esse medo, mais energia para esse medo, e esse medo está ficando grande. Quando tu chega na banca, tu é pura lagartixa. Tu é um puro estado reptiliano. E tu só tá conseguindo ter energia para uma coisa, para o teu medo. Com essa energia toda direcionada para o medo, todos os cenários catastróficos vindo, tu só pensa em uma coisa, o teu cérebro só consegue fazer uma coisa, organizar o teu corpo para fugir. E aí tu tem todos aqueles sintomas de que o teu corpo está pronto para fugir. Tuas mãos ficam geladas, né? Por que as tuas mãos ficam geladas? Tuas mãos, teus pés ficam gelados? Porque o teu corpo está sugando toda a tua energia para o centro do teu corpo, para o teu coração, para te preparar para fugir. Ele está dando descarga de adrenalina para que o teu corpo fique pronto para fugir, pronto para correr. Então tu não vai conseguir articular, tu não vai conseguir fazer com que a energia do teu cérebro vá para a tua memória, para lembrar lá do teu TCC. Não, o teu cérebro está te preparando para fugir, para sair correndo. Deixa eu ir embora, é só isso, nada mais para ele que importa. É modo de perigo. Então chega, não quero saber. Vou declamar uma poesia. Não, ele está pronto para correr. Mas eu não quero, eu preciso preparar, eu preciso falar, eu preciso apresentar a minha banca, senão eu rodo. Não importa, o teu cérebro nesse momento ele está reduzido à quantidade de neurônios operantes em uma lagartixa. Vai falar para uma lagartixa assim, lagartixa, seria interessante que a senhora declamasse uma poesia.
O que ela vai fazer? Enquanto terminou a palavra seria interessante, ela já foi embora. Já era, já foi. Por quê? Porque a lagartixa só consegue ter medo quando ela te vê. Já viu uma lagartixa? Olha para ela, tenta olhar durante um tempo, tenta se aproximar dela, tenta pegar ela na mão. Ela vai sair correndo, porque a lagartixa só tem essa parte do cérebro. A lagartixa só consegue fazer duas coisas. Ela consegue lutar quando ela vê que o inimigo é bem pequenininho para se alimentar. E é por isso que ela come mosquito, insetos. E ela está preparada para fugir o tempo todo, quando ela te vê. Então, teu cérebro está reduzido ao cérebro de uma lagartixa se tu está alimentado pelo medo. Lamento muito. Tu alucinou, virou uma lagartixa e não consegue falar. O que tu faz para resolver isso? Para resolver esse medo, o grande lance é desenvolver inteligência emocional. Ah, professor, desenvolver inteligência emocional. E como é que eu faço isso? Bom, tem vários livros que tratam disso. Vários e vários e vários. Mas eu vou te dar, é claro que eu não vou te deixar aqui dizendo, vai ler o livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, inteiro para tu descobrir como é que se faz isso. Não, vou te dar aqui a solução. Tu precisa limpar a tua cabeça, parar com essas alucinações. E eu te diria o seguinte, antes da tua apresentação, quando tu começar a se preocupar com isso, tu precisa se dar conta de que a tua mente está mentindo para ti. A tua mente está criando cenários malucos, cenários ruins. E tu precisa dizer para a tua mente que é tu que está no comando e não ela. Então, o que eu sugiro? Que você faça com a sua mente uma dissociação mental. Como é que é essa dissociação mental? Você vai imaginar que você vai dar um passo atrás e tu está olhando para a tua mente, pensando. Porque tu não é a tua mente. Tu precisa botar isso na tua cabeça. Tu não é a tua mente. Tu é uma pessoa. Tu é... Olha, tu é quem? Tu é a Vivi. Ô Vivi, TCC prazer, é o medo do Ronaldo. Prazer, é o medo do Ronaldo. Muito bem. Eu estava na banca da Vivi, querida. Então assim, Vivi, por exemplo. Vivi, tu é a Vivi. Tu não é a mente da Vivi. Não é. Não é. Se tu parar para pensar, a tua mente é uma coisa e tu é outra. A tua mente, ela pensa independentemente de quem você seja. A nossa mente, ela tende a ficar a maior parte do dia pensando em besteira, tá? Sozinha. Então, o que eu sugiro? Que tu imagine que está dando um passo atrás. Imagina, é um exercício mental também. Tu vai mostrar para tua mente que é tu que manda. Imagina que tu vai dar um passo atrás e tu vai olhar para tua própria mente pensando. É meio louco isso que eu vou te dizer, tá? Mas tudo é louco. Tudo mais louco, isso daqui que eu estou te dizendo não é mais louco do que a tua mente que está loqueando pensando no dia da tua apresentação e pensando só em catástrofe. Então tu vai dar um passo atrás. Tu vai dar um passo atrás. E olhar para a tua mente, imaginando assim, eu vou olhar para minha mente agora e vou ver essa idiota dessa lagartixa aí dentro de mim. Não trata ela mal, não chama ela de idiota, mas eu vou ver essa lagartixão aí dentro de mim que está imaginando o futuro. E vou observar ela. Tu vai só fazer isso, tu vai observar a tua mente imaginando esses cenários, tá? Imagina que a tua mente que está imaginando esses cenários horríveis, que ela é imagina que ela é um ente de verdade. Eu gosto de imaginar, aliás, gosto não, eu sigo, quem fala isso é o Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Baita livro, recomendo muito esse livro. Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Nesse livro aqui, ele fala que é para tu imaginar a tua mente como se fosse uma criança pequena. Imagina uma criança pequena que está fazendo arte.
tá? Que está fazendo travessurinhas, está fazendo das suas. Imagina isso. Tu tá olhando para tua mente, porque na verdade, essa mente que está fazendo isso é de uma criança pequena. Porque é os teus traumas do passado, é situações da vida em que tu te sentiu mal, que tu te sentiu com vergonha lá do passado. Então é como se fosse a tua pequena criança interior ali fazendo travessuras na tua cabeça. Então tu vai olhar para tua mente assim como quem olha assim, olha lá, de novo, ó, querendo fazer arte comigo. Mas eu é que sou eu. A Vivi vai olhar para a mente dela e dizer, eu sou a Vivi. E eu estou te olhando aqui fazendo essas travessuras. Estou de olho fechado para imaginar isso aqui. E aí, quando tu faz isso, esse é um exercício para tu te dar conta que tu não é essa lagartixa. Tu não é essa criança. Que tu é tu. E que ele, essa criança, essa lagartixa, tu vai te dar conta que ela não manda em ti. Tu vai te dar conta que é tu que manda nela. E isso faz com que amplie a tua consciência. Amplie a tua consciência. Tu vai te conscientizar dessa lagartixa. Tu vai te conscientizar com o teu medo. E isso é inteligência emocional. Essa técnica que eu estou dando para vocês é uma técnica de inteligência emocional. Nada mais, nada menos. Você usar a sua inteligência, a sua consciência para entender a sua emoção. Isso faz com que a energia do teu cérebro, que está sendo gasta para o medo, que ela se disperse do medo, que ela largue o medo e traga essa energia para a tua consciência. Para quê? Para tu te preparar, para tu usar da cognição, para que na hora de falar tu consiga estar mais preparado. Tá? Essa é uma dica que eu dou. Claro que não existe só essa, existem várias outras coisas que você pode fazer, mas aqui eu diria que essa seria a mais importante para os momentos pré-apresentação, para os momentos anteriores. Na hora de falar, tem várias outras coisas e eu recomendo que tu use muito o teu corpo. Mas aqui eu não vou falar só sobre isso. Eu vou te dar só essa receita, que é uma receita maravilhosa da imaginação, tá? De tu imaginar essa lagartixa, essa criança interior, e tu vai ver que isso vai redirecionar a energia do teu cérebro. Tu vai te sentir muito dono de si quando tu faz isso. É muito legal. Cada vez que o meu cérebro começa a imaginar catástrofes, coisas erradas, tipo, tá faltando dinheiro, agora é época de Covid, né? Meu Deus, será que eu vou perder o emprego? Quando tu começa a pensar nessas coisas, imagina que tu tá olhando para uma criança que está fazendo arte. Tu vai ver que isso vai ser muito legal. Tu vai te sentir mais dono de si e vai conseguir clarear a tua mente para buscar alternativas. Isso libera a tua mente para, inclusive, ser mais criativo. Tá bom? Muito bem. Esse é o primeiro. Deixa eu ver o que o Vivi escreveu aí. Cada pensamento de medo do tal Ronaldo. Eu criava uma estratégia de coragem. Não tinha como fugir. Então a dica era dar o meu melhor e mostrar minha capacidade à frente do medo. Perfeito, Vivi. Perfeito. Criava uma estratégia de coragem. Olha que legal. Essa estratégia de coragem, eu fico me perguntando como deveria acontecer. Como é que era essa estratégia? Bem que tu podia entrar ao vivo para nos contar como é que era isso. E aí eu vou poder entender um pouquinho melhor como é que será que era essa estratégia de coragem. Como é que era na tua mente? Isso é muito interessante. Fiquei bem curioso para saber. Muito legal. Participem aí e me digam como é que vocês fazem. Vou para o segundo. Quem sabe a Vivi entra ao vivo. Estou falando tanto o nome dela. Quem sabe, Vivi? Quem sabe? Segundo. Segunda situação. Aliás, terceira, né? Primeira, dispersão. Segunda, medo na hora de falar. Terceira situação, quando a gente é perguntado. E aí, às vezes, é aí que dá o branco. Eu estou lá apresentando alguma coisa, falando, eu até não estava com o branco, eu estava bem, estava tudo indo bem, mas aí eu sou perguntado e aí vem o branco. Me fazem uma pergunta e eu buguei, fico bugado. Sabe o que é ficar bugado? É o computador, teu computador, quando tem várias janelas abertas, e aí daqui a pouco ele fica bugado.
travou. Então, tela azul. Né? Antigamente vinha tela azul no computador. Hoje em dia não tem mais, né? Acho que o meu computador está melhor, não tem dado tela azul, mas os computadores que eu tinha, eles davam tela azul. Puf, travou. Então, quando a gente é recebido, quando a gente recebe uma pergunta, e a gente não tem a resposta para a pergunta. Te fizeram a pergunta e tu não tem resposta. Nesse momento, te dá o branco. Por que te dá o branco aí? Te dá o branco porque você tem uma surpresa, você foi surpreendido com a pergunta, você não esperava aquela pergunta. Às vezes eu vejo isso muito em banca mesmo, o aluno está super preparado, ele não está com medo, ele está bem, mas aí vem uma pergunta marota, o professor te faz uma perguntinha marota, e aí dá o branco. Quando eu era um professor em início de carreira, eu tinha muito isso. Muito professor jovem, quem está iniciando nessa vida aí de falar em público constantemente, tem o branco por conta da pergunta do aluno. E aí, às vezes, o aluno sabe que o professor tem esse branco, e aí ele fica fazendo pergunta toda hora. Toda hora ele faz uma perguntinha nova, uma perguntinha marota para ver se o professor se perde. Por que acontece esse branco aí? Esse branco ele acontece pelo seguinte: você é pego de surpresa, você é surpreendido. No momento que você tem a surpresa, você fica sem ação na hora da surpresa. A surpresa ela é uma emoção que te prepara, que te avisa que algo inesperado aconteceu. Só o que acontece? Você está surpreso e logo depois da surpresa, como você não sabe a resposta de imediato na ponta da língua, surge, depois da surpresa, o teu cérebro é redirecionado para o medo de errar. Olha só, depois da surpresa, o teu cérebro vem e alucina já vem com a alucinação dele, já vem com o bloqueio do medo de errar. E aí, como tu tem medo de errar, porque o medo de errar é o bloqueio do gabarito que o Murilo Gun fala, eu adoro essa expressão, bloqueio do gabarito. A gente quer ser uma pessoa que faz tudo certo, que tira nota 10 e que não pode errar o gabarito. A gente foi educado ao longo da escola de que a gente tem que ter tudo igual ao gabarito. Então, como a gente não tem, e professor pior ainda, como a gente não tem o gabarito na ponta da língua, a gente fica com medo de errar, e aí o medo de errar faz com que a gente, eu não vou ser perfeitinho, eu não vou tirar nota 10, pronto, agora não tenho mais, eu não vou ganhar minhas estrelinhas que eu ganhava lá quando eu era criança, ai meu Deus, ninguém vai bater na minha cabeça e dizer, bom menino, parabéns, bom menino, boa criança, que bonito, ninguém vai poder fazer isso na minha cabeça, e agora, eu vou errar, eu não vou ser um bom menino. É bom fazer isso, né? Por isso que a gente sente isso. Olha que gostoso. Bom menino. Fiquei disperso, esqueci o que eu estava falando. Bom menino. A gente não vai ter isso na nossa cabeça, né? Bom menino. Então a gente foi surpreendido, a gente tem medo de errar. E aí, puf, o cérebro bugou. A partir daí, a surpresa te direcionou para o medo de errar, ou seja, tu passou a ter medo e aí deu branco. Ou seja, você volta para a fase anterior, que é a do medo de falar. Né? Então, assim, você tem o medo de errar. E o medo te transforma, essa ausência esse medo de errar, de não receber o afago na cabeça, te transforma na lagartixa, te transforma naquela criança. E a solução para isso qual é? Qual é a grande solução para isso? A solução é, de novo, dar um passo para trás. Cada vez que isso acontecer, que tu for surpreendido, dá um passo para trás e olhar para esse menino que está pensando, que está assim, eu quero afago na cabeça, como eu queria que me dissesse, bom menino. Tu olhar para ti mesmo, como quem diz assim, olha aí, ó a criança fazendo arte de novo, querendo me transformar em lagartixa.
Bocó. Sabe, tu meio que ri. Dá uma risada para esse teu menino interior que está aí inseguro, com medo de não acertar a resposta. Dá uma risada para ele. E isso e talvez até tu ria do lado de fora também. A receita é a mesma. Só que aqui eu já te digo o seguinte, tenha um antídoto na tua cabeça. Começa a lembrar de vezes que isso aconteceu. E cada vez que vier um pensamento assim também antes, né? Ah, e se me fizerem uma pergunta e eu não souber, coloca uma coisa na tua cabeça. Tira esse bloqueio do gabarito e assume para ti mesmo. Faz esse compromisso agora, aqui na minha frente. Repita em voz alta isso que eu vou te dizer agora, tá? O que eu vou dizer? É o seguinte, repita em voz alta. Eu me permito não saber de tudo. Tem um monte de coisa que eu não sei. Repita aí. Tem um monte de coisa que eu não sei. Ou faça melhor. Use as palavras de Sócrates. Sei que nada sei. Sei que nada sei. Cara, o Sócrates foi o cara que inventou a filosofia. O cara mais cabeção da Grécia Antiga. O cabeção mor da Grécia Antiga falava para as pessoas, eu sei que nada sei. E com isso ele queria dizer o quê? Não era que ele nada sabia. Não, ele queria dizer para as pessoas que, por mais que ele estudasse, por mais que ele fosse o cabeção da paróquia, do mundo na época, eu não sei de tudo. Se o Sócrates, que é o Sócrates, não sabia de tudo, por que tu vai saber? Caramba, eu penso isso cada vez que um aluno me perguntava alguma coisa, isso depois, né? No início, quando eu era no início da minha carreira, eu ficava todo bugado também. Eu ficava, putz, eu tenho que saber isso aqui. Putz, eu tenho que saber isso aqui. Eu não sei. Como é que eu não vou? Eu preciso responder meus alunos. Como é que eu não vou saber? Eu preciso saber. Eu tenho que saber. E aí eu ficava estressado, ficava nervoso, medo de errar, me transformava em uma lagartixa na frente da minha turma. Pô! De jeito nenhum. Depois de um tempo, depois que eu entendi isso aqui, eu olhava para o meu aluno que me perguntava, e aí o que eu fazia? Aqui é importante tu ser maroto também. Tu olhar para o aluno, e aí tu busca uma postura de racionalizador, que é a postura do pensador, que é essa daqui, ó. Põe a mão embaixo da suvaqueira, tá? Aqui embaixo, aqui, entendeu? Para deixar esse braço apoiado, coloca a mão no queixo e diz, olha, que interessante essa pergunta. Eu não tinha pensado nela. Muito interessante. Se é um aluno, eu ainda digo assim, baita pergunta. Nunca tinha pensado nisso. Que legal. Olha, parabéns. Vou procurar a resposta. Me ajuda a procurar a resposta? Ainda, se eu vejo que o aluno está me testando muito em aula, eu digo, olha que pergunta boa. Vamos fazer, às vezes eu lançava até um desafio para a turma, dizer, ó, quem me trouxer essa resposta, depois tu vai ficando macaco velho, né? Quem me trouxer essa resposta, ganha meio ponto, bônus. Quem já foi da minha turma sabe que eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Quando eu não tinha tempo de pesquisar a resposta, eu estou explicando lá, sei lá o que da Constituição, eu dei muita aula de constitucional, estou explicando lá como é que funciona o STF, um processo de impeachment. Aí o aluno pergunta do STF em outra coisa que eu não estou lembrando, ou que eu nem tinha pensado. O cara é concurseiro lá da polícia, ele está interessado no concurso da Polícia Federal, e eu não lembro do treco que ele está perguntando. Ele vai me dispersar. Eu digo, baita tema! Muito interessante. O negócio é tu me trazer a aula, porque eu também não sei. E ponto final. Às vezes tu quando tu tem quando tu pões na tua cabeça, tu fica tal qual Sócrates, porque o Sócrates ele era muito bem humorado, entendeu? Tu vai incorporar o Sócrates aqui. O Sócrates, quando ele não sabia, ele dizia sei que nada sei. Então tu vai dizer assim, putz, eu fazia isso com meus alunos, não faço a menor ideia do que tu me falou. Baita pergunta, alguém quer descobrir o que é isso? Pronto. E aí entendeu? Tu tá jogando com aquele que tem a curiosidade, se ela é genuína. E quando ela é para te sacanear,
Tu diz, não faço a menor ideia, nem quero saber. E aí tu, pronto. E se é um professor que está te perguntando e te dá tudo isso, o que tu faz? Ah, professor, olha, meu trabalho, ele vai por esse assunto. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Tu não sabe. Vai querer fazer o quê? Assume que tu não sabe. Entendeu? Se depois, durante a tua apresentação, te der uma luz, se tu larga o problema na hora que tu não sabe, se você larga, olha só que louco, se tu larga esse problema, essa surpresa, depois, não se surpreenda se isso acontecer. Depois, tu tá lá no final da tua apresentação, às vezes surge a resposta. Tu tá lá, na hora tu fala ao professor, né? Essa pergunta eu vou ficar te devendo a resposta, professor, porque eu não tinha pensado nesse aspecto. E aí tu deixa, tu largou o problema. Tu olhou para tua criança marota que está com medo de errar, que está querendo lá aquele afago e dizendo, não vem com essa frescura aí. Larga de frescura, vamos seguir adiante. E aí tu vai seguindo adiante, vai dando outras respostas, vai falando de outras coisas. Daqui a pouco, às vezes, do nada, tu diz, professor, eu acredito que, inclusive, essa possibilidade que o senhor tinha me perguntado antes, essa pergunta, ela poderia ser respondida assim. E aí tu responde. Do nada vem a resposta. Às vezes é louco isso. E outra, te digo mais, se tu faz essa cara de esfinge e deixa para depois e não se perde, tu não está chamando a atenção dos teus professores para o branco. Se tu se permite ficar ali que nem uma criança suando frio e começar a gaguejar, tu tá mostrando insegurança. E o professor conseguiu o que ele queria te desmanchar, ele queria te testar. E aí ele conseguiu. E aí a tua criança lá, esperando o afago, se perdeu. Então, em vez disso, tu precisa usar a inteligência. Passa por cima desse assunto. Não é passa por cima, paire acima disso. Tá entendendo, criatura? É isso aí. Essa é a terceira razão para o teu branco. Vou falar da quarta razão antes que o tempo acabe, porque ainda tem uns 12 minutos aí, eu não quero perder. Quarta razão. Antes da quarta, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu me permito não saber de tudo. Exatamente, Pamela. Eu me permito não saber de tudo. Sei que nada sei. E fim de papo. Tá entendendo? Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso saber de tudo. Caramba. Te olha no espelho, te olha na selfie do teu celular. Não, agora tu vai continuar aqui. E diga que eu me permito não saber de tudo. Ponto. Final. Tá entendendo? É isso aí. Eu me permito não saber de tudo. Muito bem. Aliás, essa vai ser a frase da live de hoje. Eu me permito não saber de tudo. Eu me permito não saber de tudo. Repitam isso até não poder mais. O Capâmela escreveu. Eu me permito não saber de tudo. Adorei. Eu me permito não saber de tudo. Essa é a frase de hoje. Essa é a frase de hoje. Essa frase vai estar aí no teu feed e tu vai curtir e compartilhar com todas as pessoas que já tiveram branco que tu conhece na vida, tá bom? Ela vai estar aí daqui a pouco. Eu me permito não saber de tudo. Tá. Antes da quarta razão. Clica no aviãozinho e chama seu amiguinho, tá bom? Porque teu amiguinho precisa saber disso aqui. Chama teu amiguinho. Temos 12 apóstolos agora. Chegamos aos 12 apóstolos. Agora o meu objetivo, e eu quero muito isso, chegar às 20 pessoas. 20 pessoas. Eu quero uma turma pequena. Uma turminha. Uma turminha. Falei, caiu para 11. Voltou para 12. Viva! Vamos lá, no mínimo os 12 apóstolos. Eu preciso de 12 apóstolos, no mínimo. Quarta razão pro teu branco. Falta de preparo. Falta de preparo. E aqui eu te digo, a falta de preparo é falta de preparo correto. A falta de preparo eu vou dividir em duas. Tu tem a pessoa que não se preparou nada e a pessoa que se preparou mal, tá?
tudo eu vou chamar de falta de preparo. Mas eu vou começar falando daquele que não se preparou nada. Quem não se preparou nada merece tem mais aqui né? Tem mais. Quem não se preparou nada, cara, fazer o quê? Né? Se tu não te preparou, se ferrou. Porque as pessoas, e aí, o que é? Por que as pessoas não se preparam às vezes? Arrogância. Aí o teu mal é arrogância. É achar que tu vai dar conta sem se preparar. Pessoas, eu me preparo até para fazer essa live, para falar de coisas que eu já falei 1000 vezes. O próprio assunto deu branco, eu já falei antes, em outra live lá no início, quando eu comecei a fazer. Hoje estamos na live 41. E lá, uma das primeiras, eu falei sobre o branco. Mas o que eu fiz? Eu fiz outra preparação. Porque eu disse, não, eu não vou fazer a mesma coisa, eu vou falar de um outro jeito, eu vou pensar no assunto de um modo diferente. E eu preparo. Mesmo eu tenha falado sobre isso 1 milhão de vezes, eu preparo. Tá entendendo? Eu não chego aqui, vou falar sobre branco, vou falar o que vier na minha cabeça. Não! Isso é arrogância, isso é prepotência, achar que tu é... se acha. Pessoas, tu tem que te preparar, mesmo que seja para fazer uma fala. Se tu vai fazer uma fala assim para pessoas assim que estão te esperando, que estão querendo te ver, tu precisa te preparar nem que seja para isso. Por quê? Porque quando tu te prepara, vou fazer uma fala pro batizado da minha afilhada. O meu cunhado me pediu para, meu cunhado e minha irmã me pediram para dar umas palavras, né, dizer umas palavras ali no dia. É aquela coisa, né? O Ronaldo, ele é o cara da comunicação, então vamos pedir para ele fazer uma, né? Ele é o padrinho, ele que se vire para fazer uma fala lá pra gente e que nos emocione, que nos faça chorar. E eu fiz todo mundo chorar, seus filhos da mãe. Todo mundo chorou, até eu quase chorei. E como é que eu fiz? Eu preparei, gente. Era uma fala ali de família e tal, mas eu preparei. A gente prepara. Se tu quer falar com o teu chefe, quer pedir um aumento, tu tem que se preparar. Não é chegar, eu vou falar. Não, anota e te prepara. Então tu precisa preparar. Não adianta. Pode ser o assunto que tu acha que tu domina todo, não importa. Prepara o começo, meio e fim. Até para improvisar tu precisa estar preparado. Quanto mais tu te prepara, mais tu consegue improvisar. Tá? Quanto mais tu tem preparação, mais tu vai conseguir improvisar. Por exemplo, quando te perguntam e tu não sabe responder, vai ter uma tendência de tu saber. Então tu não vai ser tão surpreendido se tu for preparado. Tá? Então, preparação. Além da preparação, e além de superar a arrogância de não preparar, então tu precisa preparar, a segunda questão aqui da preparação é não saber preparar corretamente. Tem gente que prepara uma apresentação com um texto corrido. Vai escrevendo de cabo a rabo o que tem que escrever. Eu já vi muito aluno de TCC se ferrar porque quis fazer uma preparação com um texto, ainda digitado. Vai digitando o texto. Às vezes nem... Aí já tem um pouco de preguiça também. Às vezes vai cortando partes do trabalho, assim, copiando e colando e juntando na introdução, sei lá o quê, e acha que aquilo ali é preparação. Não é. Preparação é você fazer um esquema como esse aqui de mapa mental. Tá? Tu vai fazer tópicos, e eu sugiro tópicos assim, por exemplo, no mapa mental, até eu posso falar outra hora em mapa mental, mas tu fazer tópicos, sabe, um esquemão da tua apresentação e distribui em poucos tópicos. Se eu quero pedir aumento para o meu chefe, por exemplo, que é um discurso persuasivo, ou eu quero reclamar de alguma coisa para ele, eu vou colocar o que não está funcionando no estado atual. Aliás, primeiro, olha só, vou dar um feedback para o meu chefe, tá? E vou pedir uma coisa para ele. Então, olha só, eu vou chegar para o meu chefe e falar assim, o que é bom na empresa, o que eu gosto, preparação, ponto 1. O que eu gosto da empresa? Isso aqui eu gosto. Aí depois você vai dizer o que não está funcionando, o que está ruim. O que está ruim? Não está funcionando isso que não está legal. Não coloca muitos itens no que não está funcionando, é um ponto. Mas, olha, tem coisas que estão me incomodando aqui no meu trabalho e que para eu ter um desempenho melhor, seria muito legal se a gente tivesse condições de ter, por exemplo, um novo computador no meu setor. Com isso, e aí tu vai dizer o terceiro ponto, com isso qual vai ser a tua eficiência? Com um novo computador eu vou poder fazer isso, vou poder fazer isso, vou poder fazer isso, vou poder fazer isso, vou poder fazer isso.
e aí todo mundo vai ficar feliz, eu vou render mais, eu vou me sentir melhor preparado para te atender e vai ser tudo mais bonito e eu consigo ficar aqui melhor e aí tu também vai me aturar melhor. Não, tu não vai falar assim, mas entendeu? 3 tópicos, ó, 3 tópicos de preparação. Primeiro, tu vai dizer o que tu gosta, segundo, tu vai dizer o que tá ruim e terceiro, tu vai dizer o que precisa mudar. O que tá ruim e o que precisa mudar melhor. De novo. Tu vai dizer o que tá bom, tu vai dizer o que tá ruim e que precisa mudar, o que tá ruim precisa mudar, e o terceiro ponto, tu vai dizer o ganho com a melhora. Tu vai dizer o que a empresa vai ganhar com a melhora. Olha que legal. Pronto, tu preparou, tu já sabe. E assim, se ele vier com uma objeção, já vai estar na tua cabeça a pergunta que ele pode te fazer, ou a objeção. E aqui preparar, dizer a mudança, tu vai ter que preparar tudo. Tu vai ter que dizer, olha, eu preciso de um computador novo no meu setor, por causa disso, disso, disso. Tu pode buscar também já os valores, vai dizer, olha, eu já até vi, tem computadores assim, se ele entrar no assunto. Prepara. Lei da Anitta. Thaís matou a charada. Lei de Anitta. Nada melhor para falar sobre isso. Lei de Anitta. Prepara. Prepara. Parei de falar aqui com a lei de Anitta. Prepara. É isso que eu precisava. A lei de Anitta. Nossa, a frase do dia. Eu me permito não saber de tudo, mas eu tô quase dizendo que a frase do dia é prepara. Hashtag prepara. Vai ser a hashtag. Eu vou botar uma hashtag. Hashtag lei de Anitta. Tá? Eu vou botar essa hashtag. Então, eu me permito não saber de tudo e hashtag lei de Anitta. Olha que lindo, adorei. Lei de Anitta. Hashtag lei de Anitta. Vou fazer essa hashtag aí, vou botar só para quem assistiu a live de hoje. Hashtag lei de Anitta. Se tu vê aí no meu feed, por favor, hashtag lei de Anitta, bota algum comentário que você sabe do que eu tô falando. Lei de Anitta. Legal, gostei, adorei. Lei de Anitta. Hashtag Lei de Anitta resolve um dos problemas do teu branco. Tá? Não vou nem... Isso aqui é o nosso segredo. Hashtag Lei de Anitta é o nosso segredo. Eu nem vou comentar o que é no post. Tá? Tu vai saber e tu vai me dar um comentário da Lei de Anitta. Adorei. Lei de Anitta. Hashtag Lei de Anitta. Prepara. Professor, eu não entendi. Pô! Tem que ter entendido. Pessoas queridas, falta 2 minutos para a live cair. Dá uns coraçõezinhos aí. Pega esse aviãozinho e manda para alguém. Please. Hoje nós batemos os apóstolos. Chegamos ao número 13. Chegamos ao número 13. Não passamos de 13. Isso me preocupa um pouco. Mas ao menos chegamos no número dos apóstolos. E eu só posso dizer para vocês que foi um prazer, um privilégio, uma honra poder ajudar pessoas a comunicarem-se melhor. E é legal porque eu aprendo nessas lives, aprendo muito. Quanto mais eu ensino esse trem, mais eu aprendo. Hoje, por exemplo, vocês viram que eu acabei de inventar. Acabei de captar aí várias coisas aí. A Lei de Anitta, que a Thaís trouxe. A Pamela nos trouxe a quarta situação, que foi a primeira que eu coloquei, né, a dispersão para o branco. E foi muito legal, me diverti muito. Espero que vocês também tenham se divertido. Amanhã eu estou de volta, amanhã eu vou trazer um novo tema. O tema de amanhã eu estou a fim de falar sobre a mente. O que vocês acham? A mente... Eu até já tinha pensado no título. Eu ia falar sobre isso hoje. A mente mente. Que tal? Pode ser? A mente mente. A mente mente para você. Acho que eu vou falar sobre isso. A menos que alguém me dê um assunto mágico aí, e aí as pessoas queiram esse assunto. Alguém me dá um assunto para desafiar a mente mente. Tá bom, pessoas? Foi um privilégio, uma honra, e até a próxima. Tchau, pessoas.